Bíblias agora, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e verso 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e verso 17, quando Paulo estava ali instruindo a igreja do Senhor acerca 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e verso 17. Amém? E ele fala uma coisa muito interessante. Eu peguei esse trecho, que é o trecho que mais nos interessa aqui, quando ele diz assim, ó: porque dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos com o Senhor para sempre. Um pouco mais abaixo, Paulo ele vai dizer assim, ó: consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Essa é uma palavra de consolação, irmãos, porque fala da nossa esperança de que um dia nós estaremos com o nosso Senhor Jesus. E quem é que vai estar com o Senhor Jesus? Aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Aqueles que foram chamados segundo a sua vontade. E essa é a nossa esperança, é a esperança da igreja. E por que eu quero começar falando um pouco desse momento aqui, né? Porque parece que quando a gente vai chegando próximo do fim, aonde a gente só vê uma degradação da humanidade, a gente parece que perde isso um pouco de foco. Parece que esse momento ele é uma utopia para nós. Mas na verdade não é. Imagine você no dia que, eu não sei se eu vou estar vivo, irmãos. Eu gostaria muito. Mas eu não vou perder muita coisa, que mesmo se a gente dormir no Senhor, nós vamos ser primeiros do que aqueles que vão estar aqui. Essa é, entendeu? Então não adianta ficar por aqui achando que é muita coisa, não. Porque quando a voz de ordem for liberada lá no céu, e o arcanjo com o ressoar da trombeta de Deus, irmãos, então as estruturas cósmicas, né, físicas, os céus, as estrelas, tudo serão abalados com isso. Haverá uma grande comoção no universo. Imagine isso. Nós vamos estar vivendo a nossa vida, o nosso cotidiano, sabe? Normal. Não muda muita coisa para a gente. A gente vai estar vivendo, a gente vai estar no trabalho, vai estar em casa. Nós vamos estar fazendo essa tarefa, as nossas obrigações, normal. Mas será um dia diferente. Alan, como é que vai ser isso? Eu também não sei, é um mistério. Mas eu fico imaginando, quando eu estava meditando nessa palavra, eu fico imaginando, Senhor, como é que vai ser isso? Como é que a gente vai saber? Porque tem gente que acha assim, né? Que se a gente não tiver aprofundado em um determinado assunto, não, a igreja tem que estar aprofundada na volta de Jesus. Não, a volta de Jesus ela tem que ser um anseio da igreja. Isso é um fato. O que nos prepara para a vinda de Jesus é a nossa vida e a nossa caminhada em santidade. Agora, como é que vai ser? Tem uma parábola chamada As 10 Virgens, que tinham 5 virgens prudentes e 5 loucas, né? Deve ser louca mesmo, para não se preparar. Então, pega a visão. A Bíblia diz que as 10 dormiram. Sim ou não? As 10 dormiram.
Mas à meia-noite, ouviu-se uma voz: aí vem o noivo. E às 10 despertaram, irmãos. Vai ser um dia diferente para nós. O nosso espírito dentro de nós, ele vai estar comunicando com o nosso espírito que algo vai acontecer naquele dia. Sabe? Tem gente que vai sentir calafrio, arrepio, sabe? De repente você vai começar a falar em línguas, de repente você vai começar a adorar a Deus. Imagina assim. Essa é o meu pensamento. São as minhas conjecturas. Porque eu lembro que eu, quando novo convertido, uma certa vez, eu estava dormindo no quarto, claro, né? No meu quarto, e de repente eu acordei falando em línguas. E o Senhor disse assim, ó, vai orar. Eu, ainda não tão entendido das coisas, digo, rapaz, que coisa maravilhosa, até dormindo, eu oro. E aí voltei a dormir de novo, né? Eu lembro que esse dia eu tive uma batalha, foi a primeira batalha espiritual que eu tive, né? E tive essa experiência com o Senhor. Então eu imagino que seja dessa forma. Porque a Bíblia vai dizer que 2 estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 estarão dormindo, um será levado e o outro será deixado. Então o fato de estar dormindo, o fato de estar trabalhando, envolvido nas nossas tarefas, não vai tirar de nós a promessa. Por isso, irmãos, há uma exortação do Senhor de que haja em nós vigilância para que nós possamos estar prontos nesse dia. Sim ou não? No livro de Lucas, capítulo 21, a partir do verso 34, Lucas ele escreve o seguinte, olha, cuidado, estejam atentos, para vocês não sobrecarregarem o coração de vocês, com glutonarias, com bebedeiras, com libertinagem, tá? Sobrecarregar é pôr uma carga, além daquilo que o nosso coração, ele deveria receber. E muitas vezes, irmãos, nós queremos viver umas sobrecargas de prazeres, de coisas da vida. Não esteja o vosso coração sobrecarregado com libertinagem, com bebedeira, com glutonaria, ou seja, envolvido em farra, achando que a vida é só uma festa, tá? Regalado. A Bíblia vai dizer que é melhor a casa de luto do que a casa onde há festa. Porque na casa onde há festa não há reflexão. Mas na casa onde há o luto, nós pensamos acerca da vida. Não quer dizer com isso que a gente não vai viver os nossos momentos de lazer. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que a palavra está dizendo é: estejam atentos, prestem atenção, não sobrecarregue o coração de vocês com essas coisas. Essas coisas são secundárias, não são tão importantes quanto o viver, o estar ligado em Cristo. É isso que a palavra está dizendo. Para que aquele grande dia que virá sobre o mundo não vos pegue de surpresa. Ou seja, quando nós estamos nas nossas farras, quando a gente está vivendo o nosso lazer, aquilo que dá prazer para a gente, que a gente se alegra, a gente está distraído, irmãos. Nós estamos distraídos. E é isso que o Senhor está falando. Cuidado com as distrações dessa vida. Cuidado. Distração demais faz mal. É isso que o Senhor está falando. A nossa vida não é só uma vida de distração. Há uma vida também para ser vivida de serviço, de estar mergulhado em Cristo. O Senhor nos escolheu para que nós o servíssemos para o louvor da sua glória. Amém? Amém, igreja? Amém. Porque, nossa, ficou um vazio. E quando a gente fala da volta de Jesus, né?
ainda que haja várias interpretações, irmãos, sobre a volta de Jesus, se Jesus vai voltar antes, depois, ou no meio, né? Há essa confusão aí. Isso não é importante. O que é importante para nós é o seguinte: Ele voltará para buscar a sua igreja. Amém? Esse é o principal de tudo, esse é o ponto da questão. Então não adianta ficar nessa discussão sem que de fato a gente esteja mergulhado no Espírito de Cristo. De uma noiva que clama: Hosana, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então, a gente muitas vezes pode estar discutindo esses pensamentos, mas sem de fato estar mergulhado na essência, que é o importante, que é a vida na palavra em Cristo, aguardando a sua manifestação. Voltando para Efésios, capítulo 5, a partir do verso 25, nós vamos fazer a leitura do verso 25, 26 e 27 agora. Vamos, de fato, Efésios capítulo 5, verso 25, 26 e 27. Efésios capítulo 5, verso 25, 26 e 27. Vai dizer o seguinte: esse texto aqui, ele vai trazer a figura aqui de marido e de esposa, mas para revelar algo muito importante para nós. Quando ele diz assim: ó, maridos, cada um de vocês deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Ou seja, há uma orientação de Paulo para os maridos da igreja de Éfeso, de que eles deveriam amar suas esposas, e essa mesma orientação é para nós. Mas qual é o modelo? Qual é o padrão? De que forma eu devo amar a minha esposa? Assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Para quê? Para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água por meio da palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, ou sem culpa. O interessante aqui nesse texto, irmãos, quando nós lemos, é que ao mesmo tempo que Jesus é o noivo que recebe a noiva, ele também é aquele que prepara a noiva. Ao mesmo tempo que Jesus é o noivo que recebe a noiva, ele é também aquele que prepara a noiva, ou seja, que prepara a sua igreja. Ele vai nos receber na glória, mas é Ele que está nos preparando aqui, sim ou não? Então não sou eu. Eu vou me preparar. Não, eu ainda não estou pronto. Quantas vezes nós já ouvimos isso? Para as pessoas que às vezes têm dificuldade no apelo de entregar sua vida para... Não, eu não estou pronto, mas não sou eu que... Eu não me apronto. É Ele que nos apronta. Aquele que começou em nós a boa obra, é Ele que termina, é Ele que conclui. Ou seja, tudo acontece nele, por Ele e para Ele. Nós somos apenas cooperadores desse fluir do Espírito. Aonde é que entra o nosso papel? Como está lá escrito aqui no livro de Efésios, capítulo 4, verso 12, que Deus levantou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos,
até que nós cheguemos à maturidade de Cristo Jesus. Nós cooperamos no aperfeiçoamento, mas quem faz a obra é o Espírito Santo. Quem nos prepara é o Espírito Santo. Quem nos lava, quem nos santifica, quem nos regenera é o Espírito Santo. Tudo que é humano, todo modelo humano vai cair por terra. Porque todo modelo humano não serve, não encaixa, não cabe para a igreja do Senhor. Por isso que a igreja é essa diversidade aqui, ó. Deus, ele lidar com cada um de nós de forma diferente. Porque cada um de nós temos uma natureza peculiar, uma personalidade. Tem aqueles que é mais fleumáticos, os coléricos, os sanguíneos. Tem mais uma, né? Melancólicos, né? Então, há essa e assim, né? Às vezes o melancólico tem um pouco do sanguíneo. Ainda tem essas misturas. Porque o melancólico, ele não é melancólico puro. Ele é melancólico mais alguma coisa. E aí tem, mas o que se sobressai é isso. Então, Cristo, ele lidar com cada um de nós dentro dessa realidade que nós temos. Mas é Ele que prepara a noiva que Ele vai receber lá na glória. Nós somos aqueles que estão ali imersos nessa realidade, se permitindo o fluir do Espírito e edificando uns aos outros, até que nós cheguemos à estatura de varão perfeito. É perfeito. As coisas de Deus é perfeito. Eu nunca vou conseguir ser santo como o Senhor, mas Ele diz: sede santos, porque eu sou santo. Mas é Ele que vai nos levar desse nível. Nos cabe permitir sermos ensináveis, moldáveis pela obra do Senhor Jesus. Amém? É o próprio Cristo que resgata, santifica e toma para si a sua igreja. Mostrando para nós que a igreja não é um produto do sistema religioso humano. A igreja não é um produto do sistema religioso humano. Religião é a humanidade, a necessidade do homem. Mas a igreja de Cristo é aquilo que é forjado nele, é o seu corpo pleno, que revela a sua glória aqui na terra. E o que seria uma igreja gloriosa? E por que essa igreja, ela é gloriosa? Talvez há quem diga que não veja nenhuma glória na igreja. Porque os homens buscam espetáculos, buscam algo que possa referenciar eles. O próprio Jesus, quando esteve aqui, eles diziam: olha, faz sinais aí para que nós creiamos em ti. Eles queriam ver algo, eles queriam algo visível. Mas essa glória, essa igreja gloriosa, ela é gloriosa porque ela está imersa na glória de Cristo. Porque ela é o corpo de Cristo em toda a sua plenitude. Gloriosa porque ela traz em si a majestade, a revelação da presença do poder de Deus. Isso fala da elevada posição e da magnificência da qual foi revestida em Cristo. A igreja, irmãos, ela está assentada no lugar mais elevado que existe, que é nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quando nós falamos de uma igreja gloriosa, nós estamos falando também de uma igreja vencedora, de uma igreja que veio para vencer e é vencedora em Cristo Jesus. Uma igreja que tem poder. Porque quando Jesus ele chega para Pedro e fala assim: Pedro,
naquela conversa que Jesus está tendo com os discípulos, pergunta assim: olha, o que é que as pessoas dizem aí fora sobre mim? Não, um diz que o Senhor é Elias, outro diz que o Senhor é João Batista, né? Outro diz que o Senhor é um dos profetas. E ele pergunta assim: vocês dizem o que de mim? Aí Pedro levanta, cheio do Espírito Santo, e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ninguém pode ter nenhuma revelação de Cristo, irmãos, se não tiver imerso no Espírito Santo. Se essa revelação não vier pelo Espírito. E aí Jesus continua dizendo: olha, disseste bem, Pedro, porque não foi a carne que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Mas eu também te digo, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As pessoas têm medo de ir para o inferno, irmãos, mas a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Pode perseguir a igreja, pode matar os servos do Senhor, pode humilhar os servos do Senhor, pode fazer o que for, mas não vai prevalecer. Porque a igreja do Senhor, ela é gloriosa, ela é vitoriosa, ela é majestosa e ela é vencedora em Cristo Jesus. Jesus também disse para a igreja, disse para Pedro o seguinte: olha, eu te dei as chaves dos céus. O que vocês ligarem nos céus será ligado na terra, e o que vocês desligarem na terra será desligado nos céus. Então há uma autoridade nisso. Mas quando nós falamos igreja, irmãos, a gente tem que entender o seguinte: não é uma pessoa só, é um conjunto. Somos nós que temos essa autoridade em Cristo Jesus como igreja. Há uma autoridade que repousa sobre nós. Jesus continua dizendo o seguinte: olha, aqueles a quem vocês perdoarem serão, quem sabe? Perdoados. E aqueles a quem vocês imputar pecado, será culpado. Então a igreja, ela tem autoridade tanto para perdoar pecado, porque as pessoas falam: não, só quem pode perdoar pecado é Deus. Não, está lá escrito. A igreja pode perdoar pecado, e a igreja pode imputar pecado sobre aquele que não se arrepende. Está escrito também em Coríntios, quando Paulo exorta a igreja de Coríntios, que diz: olha, vejo que há aí entre vós, e vocês nem se movem por isso, aquele que pratica imoralidade tal, que nem entre os gentios se ouve falar, de tal maneira que o filho possui a esposa do pai, ou seja, a sua madrasta. Ele disse: olha, eu junto com vocês no Espírito, ordeno que entregue esse indivíduo a Satanás. O que é que está acontecendo aqui? Imputando sobre essa pessoa, que não se arrepende, o pecado dele. Por isso, em algum momento também vai estar escrito: olhe, orai uns pelos outros para que os pecados, não é bem assim a palavra, mas ele vai dizer assim: ó, digo que não ore por aqueles que o pecado é para a morte. Ou seja, a igreja vai orar por pessoas cujo pecado não é para a morte, que Alex até já explicou aqui, que é aquele pecado contra o Espírito Santo. Mas aquele que peca contra o Espírito Santo, que é aquele pecado para a morte, ele diz: para esse eu digo, não ore. Então a igreja, ele tem essa autoridade e esse poder para poder perdoar pecado, para poder liberar sobre a vida do outro, dos homens, daqueles que se arrependem. Então nós precisamos entender isso, porque isso fala dessa igreja gloriosa. Não é uma igreja vencida, não é uma igreja que anda de cabeça baixa, como quem foi derrotada. Não, nós podemos passar por lutas, por tribulações, irmãos, mas se há uma coisa, é que nós somos uma igreja gloriosa, porque nós desfrutamos da glória de Cristo. Amém? Aí ele vai falar,
uma igreja gloriosa e sem mácula. Sem mácula aqui, isto é, que não está contaminada. Uma igreja que não se contamina com o mundo, com as coisas dessa vida. Mácula quer dizer mancha no corpo, ou também pode ser uma nódoa nas vestes, uma vez que nós recebemos vestes espirituais. Essa mácula, ela pode ser algo no nosso passado, porque quando nós nos convertemos, nós estávamos maculados, nós estávamos contaminados, manchados pelo pecado. Quando nós nos convertemos para Cristo, nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro, e toda mancha, toda mácula, ela é retirada de nós. Então essa igreja é uma igreja que ela não se macula, ou seja, ela não vai mais, como é que se diz? Interagir com o pecado. Ela vai viver agora uma vida de santidade, de obediência ao Senhor. O que é que isso quer nos falar? Que nós temos que viver, irmãos, uma vida de santidade, o tempo todo. O pecado está aí à porta, o tempo todo, se mostrando para nós. E nós não podemos deixar com que esse pecado, ele se torne uma mácula, vire uma mancha idosa. Quando Jesus olhar para nós, ele tem que nos ver puros, santos. Quando a gente fala de mancha, é aquele pecado que muitas vezes nós nutrimos no nosso secreto, que nós estamos vivendo, onde nós estamos deixando de nos santificar. Às vezes a mancha na nossa vida, a mácula na nossa vida, é um descontrole, é uma falta de domínio próprio, é uma linguagem indecente, profana, não sadia, que não edifica. Então são essas coisas que vão maculando a nossa vida em Cristo. A noiva de Cristo não terá nem manchas em sua pele e nem nódoa em suas vestes nupciais. Isso significa, isso tipifica espiritualmente a pureza absoluta, como também perfeição na santidade. Ser uma pessoa santa, viver uma vida de santidade, é viver uma vida de desafios a serem vencidos. Quando nós falamos de santidade, às vezes parece que é uma coisa absurda, inalcançável. Não quando nós trilhamos o caminho somente na nossa força, no nosso entendimento. Mas quando nós mergulhamos em Cristo e deixamos com que o Espírito Santo, ele nos conduza, irmãos, a Bíblia diz que nós somos santificados. No livro de 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Abram, por favor. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Vai comunicar para nós o seguinte. Acharam? Vai dizer o seguinte: assim todos nós, que como a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados, segundo a sua imagem, com glória cada vez maior, a qual vem de quem? Do Senhor, que é o Espírito. Nós, irmãos, estamos sendo transformados cada dia, a cada segundo, a cada momento, a imagem do Senhor Jesus. E ele fala assim, ó, com glória cada vez maior.
essa glória, ela não vai diminuindo na medida que a gente vai caminhando, ela vai crescendo. A igreja do Senhor, quando ela vai se aproximando do fim, ela não vai se degradando. Parece às vezes que a igreja está se degradando. É muito falso profeta, é muita heresia, é muito movimento falso. Aí parece, a gente olhando para as instituições, que a igreja está se degradando. Não, irmãos. A igreja do Senhor, ela está sendo transformada de glória em glória. E glória cada vez maior. Quanto mais se aproxima do fim, mais gloriosa se torna a igreja. Porque mais ainda o Senhor vai fazendo a obra de santificar. Nós vemos a igreja cheia, o templo. Mas quando nós olhamos com nossos olhos físicos, a gente não tem essa percepção e essa sensibilidade de dizer, nossa, com esse povo aqui eu não sei como é que essa igreja vai subir. Mas o Senhor não vê assim. O Senhor olha para nós e nos vê diferente. Ainda que haja no nosso meio joio. O que é o joio? É aquele que é parecido com crente, mas não é crente. É aquele que é parecido com a igreja, mas não é igreja. Então, se você é só parecido e não tem procurado viver, ser de fato essa igreja, então, meu irmão e minha irmã, tome essa palavra, mergulha no Senhor, deixa o Senhor fazer a obra. Eu não consegui. Não é você, é o Senhor. A Bíblia diz, crê no Senhor Jesus e será salvo. Essa é a palavra. E crer é viver segundo a sua vontade. É mortificar a nossa vontade, para que o Espírito de Deus, ele possa fazer em nós essa obra. Amém? Uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga. Ou seja, sem ruga quer dizer, não é uma igreja velha. Porque quando a gente fala de ruga, me corrijam os mais velhos, né? A gente vai chegando à idade, vai criando umas rugas. E a palavra no grego quer dizer ruga mesmo. Vínculo da pele ou na veste. Não é uma igreja velha, caduca, que vai encontrar com Jesus. É uma igreja sem ruga, ou seja, isso fala da sua juventude, fala do seu vigor, fala do seu amor, mas também expressa algo muito interessante. Fala que a noiva de Cristo não tem defeito algum. Mas quando nós olhamos para a gente se vê assim, gente? A gente se vê sem defeito nenhum? Não. A gente vê os nossos defeitos. A gente sabe quais são os nossos defeitos. A gente sabe que tem coisas na nossa vida que já deveria ter sido posta para fora há muito tempo. Mas a gente não fez ainda. Até agora. Porque quando nós ouvimos essa palavra, nós precisamos entender que o Senhor, Ele quer uma igreja perfeita. E é Ele que nos torna cada vez mais perfeito. E fica subentendido aqui que essa perfeição não é uma perfeição produzida por mim mesmo. É uma perfeição produzida por Cristo e em Cristo.
Ah, isso quer dizer que eu não vou fazer nenhum esforço? Não. O nosso esforço é estar vivendo em Cristo. Esse é o nosso esforço. A santidade que nós recebemos não é uma santidade produzida por nós. É uma santidade produzida pelo próprio Senhor em nossas vidas. E essa santidade do Senhor em nós, pelo Espírito, vai nos aperfeiçoando e nos tornando prontos. Nos tornando essa igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sabe, perfeita na sua santidade, no seu caminhar, no seu servir a Deus, mergulhada em amor em Cristo, disposta a se sacrificar por amor a Ele. E ele vai dizer também, nem coisa semelhante. Ou seja, uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, e nenhuma coisa semelhante, nada, nenhum outro elemento que se assemelhe a isso, faz parte da vida dessa igreja gloriosa. Porém, uma igreja santa e sem defeito. Essa é a própria explicação espiritual de Paulo sobre a noiva de Cristo. Essa noiva é totalmente separada do mundo e das contaminações morais, por haver sido dedicada ao Senhor Deus e Pai, por haver sido oferecida a Cristo. Ela é pura, dotada de perfeição moral, por ser participante da santidade do próprio Deus. Sabemos, entretanto, que a perfeição da natureza moral de Cristo provoca a transformação dos crentes na imagem de Cristo. Então é a natureza de Cristo aonde nós estamos mergulhados, é que nos transforma a ponto de nós nos tornarmos semelhante à sua imagem. O que é que nós aprendemos aqui? Aprendemos que tudo que somos, tudo que seremos, provém do próprio Senhor. Não provém de nós, não é aquilo que nós fazemos, não são os nossos atos de justiça, não é a nossa bondade, porque nós não somos bons, não é nada do que nós fazemos para acrescentar uma transformação na nossa vida. O que basta em nós é querermos ser moldados pelo Senhor, é se permitir. O Senhor todos os dias está nos moldando, pela sua vida, pelas nossas experiências, pela nossa convivência no lar, pelas provas que nós passamos, pelas dificuldades que nós passamos. Esses dias, eu passei por alguma dificuldade no meu trabalho. E a maneira pela qual a empresa ela resolveu agir foi algo que me incomodou muito. E eu fiquei muito angustiado, muito preocupado. E eu digo preocupado mesmo, irmãos. De tal maneira que aquilo estava tirando até o meu sono. E eu cheguei para o Senhor e digo: Senhor, eu confio em Ti. A minha vida está nas Tuas mãos. Por que o meu coração está perturbado desse jeito? Por que a minha alma, ela está inquieta? Por que o meu espírito não está sossegado em Ti? Por que eu não estou encontrando, nesse momento, no Senhor, descanso para a minha alma? Eu não aceito, Senhor. Essas coisas que vêm sobre nós, não é para nos tirar a paz,
Muito pelo contrário. É para fazer com que a tua paz ela exceda em nós. É para fazer com que eu seja aperfeiçoado. É para me colocar acima de todas essas coisas, porque eu estou em Ti. Aonde é que eu estou precisando consertar, Senhor? Aonde é que eu estou errando? Que está me faltando a fé, que está me faltando essa confiança no Senhor. E eu fui para o Senhor, orei ao Senhor. Os irmãos me perguntaram: o que é que tu tem? Eu digo: olha, eu estou assim, mas não é comum meu. Eu não sofro essas coisas com tanta facilidade. São poucas coisas que tiram o meu sossego da minha alma em Cristo, irmãos. E o inimigo veio para poder me ferir nisso aí. Mas graças a Deus, porque o Senhor, Ele estabilizou a minha vida. Porque Ele se mostrou mais forte do que eu. Porque Ele me levou para o lugar do descanso e acalmou a minha alma. Não foi nenhum exercício, foi apenas oração. Foi apenas eu me encontrar em Cristo. E às vezes a vida faz isso com a gente. E a gente duvida até: poxa, será que eu não estou crendo no Senhor? Será que eu não estou crendo na Tua provisão? Será que eu não estou crendo que o Senhor vai mudar esse quadro? Por que eu estou dessa forma? Por que eu estou sofrendo desse jeito? E eu pedi ao Senhor: Senhor, me ajuda, Pai. E o Senhor veio sobre mim com refrigério. Amém? Porque nós somos essa igreja amada do Senhor. Não é uma coisa que foi produzida por mim, mas eu fui para Ele, para que Ele produzisse no meu espírito. Às vezes o nosso espírito, a nossa alma fica inquieta, mas somente o Senhor, Ele pode aquietar a nossa alma. E a gente pode vencer os desafios que é posto diante de nós. Amém? Lição: tudo que somos, aquele que vai nos receber na glória é o mesmo que está nos aperfeiçoando, é o mesmo que está tratando com você, com suas dores, com as suas dificuldades, com os seus erros. Agora se permita ser tratada pelo Espírito Santo, se permita ser moldado por Ele, se permita com que o Senhor faça de você essa igreja gloriosa, santa, sem mácula, sem defeito, irrepreensível. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos um pouco. Deus, aleluia, Senhor. Nós nos sentimos, eu me sinto tão pequeno aqui, Pai, diante do Senhor, com esse peso, com essa responsabilidade de trazer uma palavra que produza no meu irmão a mesma vida que tem produzido na minha vida, Senhor. Eu não sou capaz, eu não tenho essas habilidades, mas eu creio que o Teu Espírito Santo, Deus, somente o Teu Espírito Santo, Ele pode gerar em nós aquilo que o Senhor espera de nós. Nós não conseguimos, até tentamos, até nos esforçamos, empreendemos força, criamos disciplinas, para que possamos alcançar esse objetivo, mas não conseguimos na nossa força. E como diz o Senhor na sua palavra,
não é por força, não é por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Essa luta não é sua, não é minha. Essa luta é do Senhor. É o Senhor que luta por nós, que peleja por nós. É Ele que começou nossa vida, a boa obra. Ele mesmo testifica isso na sua palavra. E é Ele que vai completar. É Ele que vai nos tornar perfeitos. Nós somos imperfeitos, erramos o tempo todo, damos mancadas. Mas nós somos essa igreja gloriosa que Ele nos escolheu. A gente olhando para nós diz: nossa, eu estou tão distante disso. Eu estou tão distante dessa realidade. Mas não esteja distante de Jesus. E deixa Jesus te moldar. Deixa Jesus conduzir os teus lábios. Deixa Jesus moldar o teu coração, os teus sentimentos. Deixa Jesus controlar o teu temperamento. A gente vai errar. Jesus disse para Pedro: olha, Pedro, tu vai me negar, cara. Não, Jesus, eu vou morrer contigo. Não, tu vai me negar. E assim foi. Você ainda vai errar muito. Vai errar. O teu amor por Jesus vai ser provado. O teu desejo, o teu anseio por Jesus vai ser provado muito mais ainda, até que você seja perfeito. Porque é nessa provação que nós somos aperfeiçoados. É nessa provação que nós somos santificados pelo Espírito. De glória em glória. Não há glória nos nossos erros, mas há glória naquilo que Deus faz com eles. E nos transforma, e nos chama de sua, e nos chama de sua amada, e diz: olha, aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. Eu vou vir buscar vocês. Sim, você, Ele vai vir buscar você. Aleluia. Porque Ele quer que você esteja junto com Ele, no colo dEle, dizendo: Abba, Pai. Paizinho querido, estamos aqui. Obrigado, Senhor. Que o Teu Espírito, Espírito de graça, de vida, esteja sobre a vida dos meus irmãos. E faça na vida de cada um deles aquilo que Te apraz, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. E nesse mesmo Espírito, nós vamos servir ao Senhor.